YouTube, no TikTok. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, eu estou um pouquinho atrasado, meus aparelhos descarregaram os dois. Só agora eu acabei de enviar as mensagens, tanto do TikTok, como do Messenger e do Instagram. Foi tudo depois do almoço que eu fiz, e hoje tem culto. Eu estou bem corrido. Vou falar o Salmo, que é onde a gente começa. Vou fazer pouco, falar pouco dele. Mas não é por muito falar, né? Mas é do Espírito. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia. Pela ajuda. Pai, pelo alimento, pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre minha vida, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por lá pensamento ignorante que eu fiz que posso fazer pecador, Senhor. Perdoa-me, Pai, perdoa da minha casa. Temos pecado, estamos muitas vezes transgredidos, Pai, pelo mandamento, Pai. Pai, e sabemos que entristecemos o teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo, do versículo 15 até o 19. Não sei o que nós queremos ouvir, mas você vai falar, Pai. Também no livro de Ruth, no capítulo 4, seja feita a tua vontade, Pai. É tudo para a glória do teu santo nome, Pai. Venha, Pai, dado o teu Espírito e dá a interpretação da tua palavra, Pai. Que o Senhor tenha falado conosco no dia de hoje, na tarde de hoje, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, o livro dos Salmos, 34, versículo 15, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atendem o seu clamor. Nós somos justificados por Cristo. Quem nos justifica é Deus, quem nos justifica é Cristo. Nós somos justificados por ele, erramos, pecamos. As pessoas nos condenam, Satanás, assim como fez com Jó, vai perante o Senhor para nos condenar, mas é ele que nos serviu. E nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos um preço valioso para Deus. É por amor a nós. E ele tem ouvido o nosso clamor. E os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor, tem ouvido. Ele tem nos visto, tem visto as nossas aflições, tudo que nós passamos nessa terra. Ele contempla dos outros céus. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, faz regar da terra a memória dele. Aqueles que praticam o mal, aqui nós vemos o juízo de Deus, a justiça dele, né? Os que fazem mal, ele está olhando só o céu, porque ele é contra os que fazem mal, para tirar a memória dele da terra, para não ficar manchada a terra com os erros dos homens, os que fazem mal, que praticam maldade, que são ruins. Deus quer tirar a memória deles. Principalmente, eles querem, o desejo é que nós esqueçamos daqueles que nos fez o mal. Nós apagamos da nossa memória o nome deles. Orar, pedir a Deus que perdoe, perdoar. Esse é o dever do bom cristão. Versículo 17. O justo clama e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Você que é justificado por Deus, você que é justo, procurando andar em justiça, o Senhor ouve o seu clamor quando você está na angústia, ouve o que você tem pedido a Ele, tem ouvido os seus prantos, os seus suspiros, e Ele nos livra de toda angústia, aquela tristeza que Ele bate no nosso coração, por uma porta que fechou, por uma família que está sendo destruída. Ele tira essa angústia de nós. Ele nos dá alegria, nos dá paz, restaurando tudo que as pessoas inimigas que nossa quer tirar de nós. Versículo 18. Peça ao Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Você que não deseja mal, que não calunia, não defama, não fala a palavra torpe, o Senhor está perto de você, está perto de nós. E salva aqueles que têm um coração, um espírito limpo, um espírito puro,
um Espírito perdoador, um Espírito que ama, que o salva das tribulações, das perseguições, porque Deus é conosco. Versículo 19. Muitos são as aflições que hoje, mas o Senhor livra de todas. Nós temos muitas aflições, muitas angústias, temos muitas perdas, mas o Senhor nos livra de todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas. Esse é o salmo, irmão, de hoje. Eu poderia falar mais, mas o tempo está corrido. Eu peço desculpa, eu vou falar no TikTok, então vai ser curto. Salmo 34, versículo 15, 16, 17, 18, 19. Eu escolhi 5 versículos, porque são versículos curtos, são fáceis de entender também. Agora vamos para o livro de Ruth, no capítulo 4. Nós vimos Ruth, a Moabita, que deixou a terra dela, deixou família, deixou tudo para trás e seguiu sua nora. Nora viúva e ela também viúva agora. Desamparada de seus 2 maridos, mas amparada por Deus. Ruth agora volta para a terra dela. Ruth não. Noemi volta para a terra dela e Ruth acompanha. Quando Noemi manda que ela e Orfa, que era outra nora, Noemi, voltar para a casa dela, para os pais dela, Orfa, triste, beija a sogra e vai embora. Mas Ruth se apega a ela. Aqui Ruth está mostrando um amor inabalável, um amor que muitas vezes a gente não consegue explicar, o apego com a sua sogra. Então quando ela manda que ela volta, ela fala, não, onde a senhora morrer, eu vou morrer, onde a senhora posar, eu vou posar. Aonde a senhora estiver, estarei eu. E o teu Deus é o meu Deus. Aqui Ruth, uma mulher estrangeira, confessando o nome de Deus, confessando que o Deus de Ruth, de Noemi, era o Deus dela, é o Deus dela. E Deus prosperou na vida de Ruth. Deus deu graça a ela, Deus abençoou. Ela abençoou a sogra. Deus trabalha assim na nossa vida, nosso irmão. Meus irmãos, enquanto, desde que nós sejamos puros e sábios para fazer a vontade dele. Então vamos lá. Boaz casa com Ruth. Nós vemos que Noemi, que Ruth, quando chegou em Belém, pediu, falou com Ruth, deixa que eu vá colher espigas, quando nas colheitas, o que sobrava, está lá na lei de Moisés, é para ficar para as viúvas, para os necessitados, para os estrangeiros. Então Ruth pede a sua sogra que deixe ela ir buscar, ou seja, recatar espigas que caíssem. Assim como muitos pobres, muitos necessitados, muitas pessoas faziam, Ruth falou, vá. E Deus guiou a Ruth no lugar certo, no lugar que era da vontade dele. Ela vai buscar as espigas no campo, na fazenda, na terra de Moab, na terra de Boaz, quer dizer, terra de Boaz. Boaz era parente do marido de Ruth, de Noemi, Elimeleque. Então, Deus preparando aqui o caminho, a prosperidade de Ruth, as bênçãos para Ruth, porque conheceu o coração de Ruth. E ela vai, quando ela chega, o Boaz ampara ela e manda, quando ele sabe quem é, ele procura agradar ela, procura fazer o melhor por ela. Porque sabia que era da sua parentela, aquela terra pertencia ao sogro dela, pertencia a ela. Então, Boaz fala para os segadores, deixe cair espigas, para que ela venha pegar, e não a moleste. Quando ela quiser, deixa ela beber, deixa ela... Então, tudo, Deus, Boaz fez tudo por Ruth, porque era sua parente, até aí era sua parente. Era parente de um irmão dele, ele era parente dele. Então ele faz tudo. E ele viu que contaram sobre ela e Noemi, e ele viu o apego que ela teve com a sogra. Então ela vai rebuscar,
na hora do alimento, ele manda ela sentar junto com os escravos, com o servo dele, e comer do mesmo bocado. Ou a gente vê que Boaz não fez exceção, que era estrangeiro, não fez exceção nenhuma. E sim que Deus abençoa, assim que Deus faz. E Ele quer que nós, que dizemos que servimos a Ele, fazemos também. Boaz casa com Ruth. Esse é o último capítulo de Ruth. E Boaz subiu a porta e assentou-se ali e os remidou. E eis que o remidor do que Boaz tinha falado, ia passando e disse: Ô fulano, desvia para cá e assenta-te aqui, desvia para ali e desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, assentados. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, vendeu. E disse eu manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se há de redimir. Mas se não houver de redimir, declara-me para que eu saiba, declara-me, pois, outro não há, senão que tu, ele, que a redima, e depois, então, eu redimirei. Então, o parente deles falou que ele redimiria. Quando Boaz fala, se você redimir, se comprar aquela terra, você vai ter que casar com Ruth. Ela é viúva, dar semente do falecido. Então o remidor agora deixa. Como ele não quis redimir, aí ficou a parte dele que o outro remidor era Boaz, o parente mais próximo. E ele redimiu. Então o outro parente, o outro remidor, ele perdeu uma bênção. Era o propósito de Deus, foi esse, e é esse que se cumpriu. Então a vontade de Deus, ela prevalece na nossa vida. Ele não interfere, mas a gente, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, quando está ligado com Deus, ele trabalha segundo a vontade de Deus, não é a nossa vontade, não é o desejo do nosso coração. A mente, o nosso espírito, ele anda com Deus, ele faz aquilo que agrada a Deus, quando nós temos um espírito limpo e reto e temente ao Senhor. Então aquele remidor não quis, talvez porque ela fosse uma estrangeira, talvez porque ele já tinha outra semente, para não prejudicar as terras dele, as posses dele. Então ele não quis. Boaz falou: então, se você não pode, não tem outro, tem que ser eu. Tinha que ter um remidor entre os parentes. Então foi Boaz. E Noemi, nós vamos ver lá no versículo capítulo 3, do 2 em diante, que Noemi instruiu Ruth como ela devia fazer. Quando ele estivesse alegre ali na colheita do trigo, na debulha do trigo, ele ia beber, ia haver festa. Então que ela estivesse ali, ela se arrumasse, se enfeitasse, e quando ele estivesse bêbado, ou cansado, sei lá, porque ele não fala bêbado, que ele fosse deitar, ela chegasse ali à meia-noite, se cobrisse e deitasse aos pés dele. Ela foi obediente. Ela se curvou perante aquele homem. Ela se humilhou, ela deitou aos pés e se humilhou perante ele. E ele acorda assustado e fala, e descobre Ruth, fala com ele: eu sou o seu remidor. E ele faz tudo. Ele faz tudo que tinha direito, o que era necessário para ter Ruth nos seus braços, para ter a terra de Ruth, para dar descendência ao falecido, ao filho de Noemi, que é a geração de Noemi. Então Deus, ali trabalhando na mente, no coração, Deus não interfere no livre-arbítrio, mas o nosso espírito, quando ele está ligado com Deus, não está ligado na terra,
Quando a carne foi sacrificada, o espírito é mais forte. Aí ele anda com Deus fazendo o desejo de Deus. Não é que Deus interferiu. Porque o nosso espírito, ele vem de Deus, foi Deus que nos deu. E o nosso espírito, quando nós estamos, ele liga com Deus, ele conecta no céu. A conexão é a oração, a conexão é ter o espírito quebrantado. Então, agora Ruth casa, Boaz casa com Ruth. Agora, nós vamos ver, daí desse casamento de Ruth com Boaz, aí sai a semente de Davi e a semente de Jesus Cristo. A descendência de Jesus Cristo vem dessa união entre o povo de Judá, Raabe e Boaz, não, Raabe e Salmo. Aí vem entre Raabe e Salmo, vem Ruth, e daí sai a descendência de Davi. Porque quando ela dá à luz, nasce o avô de Davi. Vamos ler, é um pequeno versículo, capítulo, quer dizer. Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remetor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, o teve e ela é melhor do que 7 filhas. E Noemi tomou o filho e o pôs em seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas fizeram um nome, dizendo: a Noemi nasceram um filho, e chamaram o nome dele Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então supôs as gerações de Pérez. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson gerou a Salmo, e Salmo gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa é a descendência de Jesus, ou de Davi, que também vai ser a descendência de Jesus. Aí passa muita semente, Deus purificando, para até chegar ao reino eterno. Foram abençoados um filho de prostituição, que é o filho de Judá, que foi fruto do erro dele com sua nora. Boaz, o Salmo, que casou com uma estrangeira, uma prostituta, Jericó, e Boaz, que casou com uma mulher estrangeira, Ruth. Essa é a descendência de Deus aperfeiçoa. Ninguém sabe o agir de Deus. Deus não é o homem, não é igual ao homem. Deus vê o coração. Ele não vê a nossa aparência exterior. Ele vê a nossa aparência interior. O que nós vemos no filho de Judá, Pérez? Pérez, ele tinha um coração quebrantado, fazia a vontade de Deus. O pai errou, mas ele procurou andar reto. Ruth, uma pessoa que ninguém, Ruth não, Raabe, uma pessoa que ninguém dava valor em Jericó. E nem lugar, nem o povo dela dava valor, né? Aí é que não dava, porque além de ser estrangeira, era uma prostituta. Então, Deus valorizou todos. Ela conheceu o coração de Raabe. Não viu igual o homem vê. Ele viu o interior, viu o coração. Ele fala lá, quando manda Samuel ungir Davi rei, ele fala com Samuel: você não veio como eu veio a aparência exterior, veio o coração. Então, Boaz, que é do povo de Israel, ele casa com uma mulher estrangeira, moabita, casa com Ruth. Deus, ele não
apesar de ter escolhido um povo, Israel, separou de todas as nações, ele não excluiu ninguém. Ele continua amando o mundo, porque o mundo foi criado por ele. E essa palavra se completa no Evangelho de João, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer em Deus. Ruth, Raabe, Pérez, crer no Senhor. Homens Judá que tiveram a vida errada. Não importa o que você fez nesse mundo, não importa os erros que você praticou, porque Deus está te vendo, Deus te conhece, Deus conhece o coração. Ele sabe quando o seu arrependimento, Ele sabe a sua luta. Então, honra a Deus com o seu coração, com a tua alma, com o teu espírito, com Ele acima de todas as coisas. E Ele tem obras, tem bênção para entregar a cada um de nós. Eu também já fui o lixo do mundo. Não tinha vícios, mas fazia coisa errada. Não procurava não envergonhar minha família, mas diante dos meus erros, que não chegava até minha casa, eu desagradei a Deus, eu entristeci a Deus. Não desagradei minha família, mas desagradei a Deus. Eu fazia, não bebia, não fumava, não tinha vício. Mas teve um tempo da minha vida, dos meus 15 anos, até perto do meu casamento, eu só vivia em participativa. Parte do meu dinheiro que eu tirava, o que sobrava, que eu tirava para mim, ajudava para meus pais, o que sobrava para mim, eu gastava na prostituição. Fazia coisas que desagradavam o Senhor. Mas Deus conheceu. Deus sabia que Deus tinha uma obra, Deus tinha um propósito na minha vida, Ele manteve. E Ele me transformou, Ele está me transformando, eu preciso de transformação. Essa é a mensagem de hoje, do livro de Ruth. Vamos agora para a oração. Orar ao Pai Nosso, eu estou muito atrasado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, são 264 inscritos no YouTube, não está aumentando. Tá, pela graça de Deus, está com 264, estabilizou. Eu quero mais, mas seja feita a vontade de Deus. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um bom final de segunda-feira, uma boa noite de repouso.